Talvez a maior polêmica aí do futebol brasileiro nos últimos anos tenha acontecido no dia de ontem. O John Textor, dono do Botafogo, ele afirmou: vocês vão saber em 30 dias o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eu tenho provas, áudios de árbitros afirmando, insatisfeitos, que não ganharam as suas propinas. O John Textor deixou isso claro, falou isso numa entrevista lá no jogo do Botafogo pela Libertadores contra o Red Bull Bragantino. É uma polêmica gigantesca. Por quê? Porque a Associação de Árbitros já deixou claro que se ele não provar o que ele falou, ele tem que ser banido do futebol. Nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu... Então agora eu vou ler, que eu tava lendo só a parte principal. O John Textor, ele fala o seguinte: o apoio da torcida nessa noite vai nos trazer um técnico. Temos técnicos tops de todo mundo me procurando. E temos uma decisão difícil a tomar. Querem estar no Botafogo. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs, olha aí, é agora que vem a parte principal. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros, tá? Aí o John Textor completa: alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes, olha aí que vem, alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, galera, isso a gente tem que reforçar. Ele diz: eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Aí é corrupção. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo Rodrigues. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros. Olha, e ele não diz só do ano passado, hein? Se ele provar tudo isso que está dizendo... Gente, será que podem ser questionados os resultados dos campeonatos brasileiros? Porque, houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023 e nós temos provas. Olha aí, é uma acusação gravíssima. É o Textor falando que teve manipulação em 2021, 2022 e 2023... Mauro, se ele provar isso, o que vai acontecer com o futebol brasileiro? Será que os resultados vão ter que ser questionados também se os times que foram campeões tiverem resultados provados que foram manipulados? E outro lado, se ele não provar, a Associação Nacional de Árbitros deixou claro que se ele não provar, ele tem que ser banido do futebol. Você concorda? Se eu não me engano, é a denúncia mais grave do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Enquanto ele não apresentar as provas, seja lá quais forem, é difícil falar a respeito, né? Porque ele pode ter provas contundentes, provas parciais, provas, digamos, que não sejam tão consistentes, mas que despertem dúvida. Então é difícil saber. Ele tem que mostrar esse negócio logo, porque daqui a um mês. Ele tá falando isso desde o ano passado, solta logo esse negócio aí, pô.
né? Fica falando, ele tem que mostrar. Agora, se ele tiver provas concretas, ele estará prestando um ótimo serviço ao futebol. Se de fato isso acontecer, ele tem prova, ótimo. Que E o que pode acontecer, Mauro? Se ele apresentar coisas concretas, esses campeonatos podem ter seus resultados? Não sei. Não sei porque, assim, o que eu vou fazer? Vamos recontar os pontos? Não acredito que aconteça nada. Acho que pode acontecer, sei lá, banirem árbitros, outros envolvidos. É difícil saber. Agora tem que saber o que ele tem, sabe? O quê? Manipulação de quê? De jogos decisivos, de jogos de um time específico, de 2. Lembre-se... O que ele fala, né, Wander? Ele tem gravado árbitros reclamando que não receberam. O cara liga cobrando, é isso que ele quis dizer. Eu tenho gravado lá, não é isso que ele quis dizer? Não sei, às vezes conversa de alguém com o árbitro, com o gravador. Não, eu tô dizendo, mas ele tem cobrando propina. Então, teoricamente, é alguém reclamando que não recebeu propina. Não é isso? É isso. É isso, acho que eu não tô entendendo errado o que ele quis dizer. Bom, primeiro, se tivesse essa possibilidade de os tribunais reavaliarem campeonatos passados, nós temos que lembrar que não é só o resultado deste ou daquele. Nós temos que lembrar que tem rebaixamento, tem participação em competições internacionais, ou não é isso? É o conjunto da obra. Veja o estrago, veja o tamanho do tsunami aí, se essa coisa prosperar. Isso é um negócio seríssimo. Outra coisa, todo mundo falou que algumas derrotas do Botafogo foram fruto de total incompetência do Botafogo. Para deixar claro isso, do Botafogo. Muitas. Será que mesmo assim tem fatos absurdos que provocaram derrotas do Botafogo? Bom, Renato, é o seguinte, a gente brinca muito, mas isso é um assunto muito sério, tem que ter muita responsabilidade. Eu custo acreditar que um cara do porte do John Textor, um empresário, um cara que está no futebol há muito tempo, ele traria esse tipo de declaração sem ter uma base de dados por trás, sem ter um embasamento. Não é possível que ele seja tão irresponsável, e desculpa até o termo, mas tão burro de falar esse tipo de coisa e não ter minimamente alguma prova palpável para que ele possa desmascarar na cabeça dele esse esquema envolvendo a arbitragem. Se ele tiver uma prova que seja, essa nota cai e tem que cair todo mundo. Tem que cair todo mundo. É presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, é o pessoal da CBF, é esse pessoal da ANAF que pede a profissionalização, mas aí eu pergunto, vocês fazem o quê em busca da profissionalização? Então, assim, agora que o John Textor jogou a bomba, porque no ano passado ele era taxado como uma piada. Olha só, o chorão. Se ele tem minimamente um embasamento mostrando que há, de fato, qualquer possibilidade para colocar em xeque a credibilidade da arbitragem, eu acho que ele tem que fazer isso para ontem. Porque é uma acusação muito grave e se ele conseguir provar, aí eu vou falar o seguinte, não sei o que dá para fazer, nem sei quem que vai ser punido. Aí o imbróglio é imensurável. Vai tirar o título do Palmeiras do ano passado? Não vai. Não, justo? e ele fala em outros anos também, não é, Dedê? A gente estava falando de uma nota que foi... Na verdade, ele falou de várias coisas. Mas entre o que ele disse, entre o contexto lá que foi apresentado, está que não é apenas pertinente ao campeonato do ano passado, e sim o de 22 e 21. E aí? E aí que ele jogou... E aí vai fazer o quê? Os elencos já não são os mesmos? Não. Vai tirar o título de quem ganhou? Não é que nem 2005, né, Dena? Não é que nem 2005 que estava você pode acontecendo ainda, isso, a competição. Pegou o Edilson Pereira de Carvalho... 2005 voltou. É um caso bem complicado mesmo. Eu lembro bem, eu sofri na pele também como torcedora. Agora, Ronaldo, ele disse o seguinte, que nas gravações que ele tem, segundo o que ele falou na entrevista, nessas gravações tem árbitros dizendo e reclamando do atraso no pagamento das propinas. Então, ele poderia muito bem fazer um bem para o futebol, porque ele tendo nomes, ele tendo a fita, ele deve ter passado um bom tempo observando e analisando essas fitas também. Porque ele poderia ter feito um bem para o futebol, que é o seguinte, não são todos, porque ele falando da arbitragem, pesadamente como ele falou, parece que todos os juízes estão nesse negócio aí. Então, esse foi o grande erro dele. Se ele gostasse mesmo ou se ele tentasse resumir isso, era só ele colocar os nomes e a fita e entregar para a polícia, entregar para quem é de direito. Agora, ele deixou no ar uma instituição. Foi aí que a ANAF, né, entrou com o Salmo se defendendo. Eu tenho certeza que cada instituição tem sua laranja podre, mas não são todos. Né? É isso que ele se perdeu.
O grande erro dele foi esse pra mim. Agora, que deve ter, deve, porque tá muito estranho. Mas aí, por pra mim tá exemplo, muito estranho, se ele tá muito puder estranho. comprovar isso, talvez o Botafogo não seja o único prejudicado. É lógico. Claro que não. Porque ele tá falando pelo Botafogo, ele é CEO da SAF do Botafogo. Agora, quando ele fala de arbitragem de um modo geral, isso não envolve apenas o time que ele comanda hoje e que ele é o grande gestor. Isso envolve o futebol como um todo. Tem outras equipes na competição, Ulisses. Isso é muito sério, é gravíssimo. Quem acusa tem que provar, a lei diz isso, né? E se ele está falando que tem provas, eu acho que se ele tem tantas provas assim, eu acho que ele deveria chamar a coletiva e não ficar ameaçando, e mostrar. Ó, tá aqui isso, tá aqui isso, tá aqui isso, tá aqui aquilo, acabou. Né? Não tem que ficar, olha, eu tenho provas, olha, acontece isso, olha, acontece aquilo. Eu vi um Botafogo perder o título no campo de jogo, pelo menos, nesse Campeonato Brasileiro. Eu vi um Botafogo ser incompetente no campo de jogo. Foi isso que eu vi. Eu vi um Botafogo tomar uma virada do Palmeiras. A expulsão, porque não foi merecida a expulsão? Lógico que foi merecida. Uma entrada lateral, uma entrada forte. Então, a questão é a seguinte, ele tem falado muito, ele tem também criticado muito o futebol brasileiro, ele tem criticado a CBF, as federações, nada serve para ele. Agora, se ele é um investidor, porque eu vejo assim, eu sei como é que é esse negócio de investimento, se ele é um investidor tão ferrenho, forte, como mostra ser, você está me entendendo? O que acontece? Eu vou colocar o meu dinheiro num lugar que eu falo mal o tempo inteiro? É contraditório. Sendo que ele investe no futebol francês, no futebol inglês, então, não é? Norte-americano. Se aqui para ele é essa bagunça, por que ele pegou o dinheiro dele e pôs aqui? Qual o interesse? Qual o motivo que o levou a fazer isso? Agora, ele vai ter que provar. E se ele tiver prova, muita coisa vai acontecer dentro do futebol brasileiro. Né? Vamos ver o que vai rolar. Agora, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Boa, Sgarbi, o STJD vai abrir um inquérito para poder averiguar com mais profundidade as acusações do Textor. E a primeira testemunha será o próprio John Textor. Ô, Rê, posso ser muito sincero? Eu não duvido do que o Textor falou, porque a gente está no Brasil e, para mim, a política é um reflexo da corrupção que existe no Brasil. Isso não precisa nem falar, né? O que a gente vê na política no Brasil há muito tempo, para mim é reflexo e reflete no futebol também. Então eu não duvido e não acho que o Textor falaria isso sem ter embasamento. Se ele fez isso, aí é caso, eu concordo com a nota, dele ser punido do futebol brasileiro, tem toda essa questão. Mas eu não acredito que o Textor, na figura dele, assim, CEO do Botafogo, CEO de clubes grandes na Europa também, ele faria uma acusação tão grave, sem ter um mínimo embasamento. Um mínimo embasamento. E se tivesse embasamento, aí é escândalo mundial, o futebol brasileiro vira uma chacota mundial. Para mim isso é um fato. É muito grave o que ele falou, muito grave. Ele vai ter que provar, mas eu estando no Brasil e conhecendo o Brasil no modo geral, eu não duvido. Agora, vale lembrar que a arbitragem nunca foi profissionalizada no nosso país, que há uma discrepância, por exemplo, em relação ao que cada árbitro, cada assistente ganha, comparando com jogadores, com treinadores. Eu acho isso um abismo entre quando se fala em remuneração e no lado financeiro. Agora... Mas que chama a atenção é ele falar, e por outro lado, para eu não perder o meu raciocínio que eu falei na primeira parte do programa, mais ou menos na linha do que o Sgarbi falou, a gente vive num país também da impunidade, né? Então, às vezes, ele vai nessa empolgação de falar que tem isso, tem aquilo, no final não tem nada, e fica por isso mesmo. Mas eu acho que, nesse caso, o STJD, principalmente, tem que ir atrás até o final. Não, e se o STJD vai chamar o Textor, é a primeira medida. Ele, então, que reafirme o que disse ou explique melhor qual é a situação. Se ele tem essas gravações, está na hora de poder divulgar isso. De que maneira ele deve ser muito bem assessorado juridicamente, não deve ter um advogado apenas, mas deve ter muita gente ali que trabalha para o Textor. E para ele dar uma entrevista e falar sobre isso, afirmar que tem uma coisa... Eu quero esperar para ver. São duas situações, eu acho. Não dá para duvidar e também não dá para apoiar, claro, tem que esperar. Até porque, Rê, no ano passado o que aconteceu? Sem querer comparar o incomparável, mas o que rolou ano passado? Eduardo Bauerman, Aleph Manga, outros jogadores que nós vimos aí que estavam envolvidos naquela possibilidade de apostas esportivas. Então, assim, a gente tem aí um histórico recente que pode, pelo menos em questão de hipótese, mas com responsabilidade, colocar em xeque a credibilidade de alguma instituição. Eu não estou falando que os árbitros são incorretos. Por exemplo, vou ficar surpreso aqui se mostrarem que o Daronco ele entrou premeditado para operar alguém no campo de jogo. Eu vou ficar surpreso. Entre outros árbitros. Eu só acho uma coisa para poder resumir o que eu penso. De duas, uma. Ou cai a arbitragem, ou cai o Textor. Ou o Textor prova e cai todo mundo da arbitragem, ou o Textor cai e aí ele que toma uma punição assim para mais de ano para ficar fora do futebol brasileiro. Que coisa, que bomba já. Imagina que ele não apresentou prova nenhuma e já virou uma bomba.